Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Carolina Faria e esse é o nosso evento Demonstração UX Design. Aprenda tudo sobre Research Ops, uma iniciativa da EBAC com o Fabrício Braga. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Dá um ok para mim aqui no chat, por favor. Maravilha. Que bom, gente. Ótimo. Aproveitem e contem para a gente da onde vocês estão assistindo o evento hoje, se vocês já trabalham com UX, com research, se vocês sabem o que é Research Ops, digam aí para a gente. Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Sorocaba. Muito legal, gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Tem gente querendo saber mais sobre o lugar. Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Fabrício preparou uma apresentação incrível. Brasília. Isso aí, gente. Tragam aqui no chat um pouquinho sobre vocês aí. Ó, a Isabela falou que está estudando UX, mas quer saber mais. A Jéssica quer mudar de área, está saindo da saúde. Isso aí, gente. Então, um prazer receber vocês aqui essa noite. Fiquem à vontade para mandar qualquer comentário, pergunta para o nosso convidado pelo chat. Eu peço que vocês, por favor, cliquem no ponto de interrogação que aparece no lugar onde a gente escreve aqui a pergunta, no chat do lado direito, tá? Para a pergunta aparecer destacada aqui na nossa apresentação, tá? E hoje a gente tem uma oferta exclusiva para quem está aqui com a gente. Vou dar mais informações logo mais, mas se por acaso você já ficou curioso ou curiosa, é só clicar nesse botãozinho aqui, que aparece em cima da nossa tela, escrito clique aqui, para ter mais informações, tá? Gente, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos nos nossos cursos, eles são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. O grande diferencial da EBAC é que não vendemos somente cursos. Nós acompanhamos você na busca pelo seu sonho profissional, com um time de professores de altíssima qualidade, que desenvolvem cursos com conteúdo muito aprofundado e, ao mesmo tempo, totalmente focado na prática. A cada módulo, você tem um acompanhamento individualizado dos nossos tutores, que te ajudam a melhorar a cada exercício. Então, na área de UX, o nosso curso online UX Design foi desenvolvido pela Flávia Kawazoe, no padrão de qualidade EBAC, para que você tenha o preparo necessário para sua carreira decolar na profissão mais promissora da atualidade. Então, eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês desse curso num vídeo, pessoal. Vejam só. UX é toda a experiência do usuário com o produto, em todos os touch points. Então, desde que ele descobre o produto, ele consegue ter os primeiros contatos com aquele produto, até quando ele realmente ele usa. É por isso que esse profissional está sendo tão exigido. O curso online, ele traz uma comodidade, você não precisa vir até o local para fazer, então você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer no horário que você escolher. O curso, ele traz essas comodidades que se encaixam no dia a dia corrido de uma pessoa, né? Acho que é um curso que ele traz uma qualidade, né, de som, de gravação, ele traz uma qualidade específica. O curso te ajuda a construir um portfólio estruturado, a construir um pitch estruturado, a construir esse pensamento de design. E ele também traz todas as lições de casa que você faz, elas são corrigidas por professores que trabalham com design, né, por pessoas que trabalham com design do mercado, e eles dão sempre feedbacks das lições que você vai fazer, dos trabalhos que você vai fazer durante os módulos, né. Ele é dividido em módulos e no final você vai fazer um projeto que vai ter um briefing provido pelo Banco Original, que é uma empresa real com necessidades reais desse banco.
No final do curso, os alunos eles vão poder atuar de fato como product design. Então eles vão ter passado por todo o processo de desenvolvimento de um produto, desde entender e desenvolver uma estratégia, até passar por toda a parte de research, de UX research, para toda a parte de ideação, prototipação e testes. Então ele vai conseguir desenvolver e pensar num produto através do design, né? Muito bom, gente. Mais para frente eu vou ter oportunidade, ainda hoje, de conversar com vocês sobre esse curso, mas já deixo aqui essa oferta especial para vocês que estão aqui com a gente hoje acompanhando esse evento. Então, oferecemos 50% de desconto no curso online UX Design para você que está aí interessado em mergulhar nessa profissão tão fascinante, dar os primeiros passos aí nessa carreira. Tá? Para você garantir esse desconto, é só clicar nesse botãozinho vermelho que aparece na nossa tela e fique tranquilo que ele não te inscreve, o clique não te inscreve automaticamente no curso. É só uma forma de você garantir o desconto e seguir em contato com a equipe DEBAC para tirar todas as suas dúvidas sobre o curso, sobre a carreira, antes de você tomar a sua decisão, tá? E agora, gente, eu tenho o prazer de chamar o nosso convidado especial dessa noite, né? Que é o Fabrício Braga, fascinado por entender comportamento humano e compartilhar conhecimento. O Fabrício é publicitário de formação e estudante de gestão de processos. E atualmente é Researcher Ops no PicPay. Boa noite, Fabrício. Seja muito bem-vindo. Chega mais. Compartilhar um pouquinho aí do que eu venho aprendendo nesse universo gigantesco de UX, especificamente sobre Research Ops. Então... Demais, Fabrício. Boa noite. Boa noite, querida. É que a gente ouviu, eu não ouvi o começo do que você falou. Só ouvi tem um delay, né? Tem um delayzinho na nossa. Eu vi só, é um prazer. Começou, não é um prazer estar aqui. Mas eu acho que era isso que você estava falando mesmo. Foi só uma boa noite ali, um oizinho mais. Um oizinho, mas tá isso, bom, muito querido. prazer mesmo, e obrigado aí pela introdução. Acho que a gente pode começar, né? Pode, te agradeço imensamente em nome da EBAC. Gente, eu só gostaria de lembrar, mandem suas perguntas, comentários para o Fabrício, que no final do evento a gente vai ter um tempinho aí para ele responder, tá? Então, é só clicar no ponto de interrogação que aparece no chat, tá? Vou deixar vocês aqui com o Fabrício. Estou aqui no chat. Até mais, Fabrício. Obrigada. Valeu, Carol. Muito obrigado. E boa noite novamente, galera. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E a ideia de hoje é compartilhar um pouquinho aí desse tema que tem causado bastante curiosidade, muitas perguntas, e tem ganhado bastante notoriedade aí nos últimos dias, né? Então, a gente vê bastante aí já as empresas e pessoas de forma geral perguntando sobre, interagindo sobre. Então, a ideia é compartilhar um pouco aí do que eu consegui pescar desse universo aqui para vocês. Então, show de bola, bora lá. Bom, para que essa conversa ocorra, né, para que essa apresentação ocorra de uma forma mais descontraída e bem organizada, eu dividi essa apresentação de hoje em 3 pedacinhos, beleza? Então, a princípio, eu vou contextualizar para vocês, trazer um contexto geral aqui de Research Ops, beleza? Lembrando, gente, que é um contexto introdutório. Então, a ideia é compartilhar aqui com vocês, de fato, o que é, né, ter a definição clara ali de Research Ops, para vocês saírem daqui sabendo, de fato, o que é essa área, e poder aplicar ali no dia a dia de vocês, ou para quem quer migrar de área. Eu vi que tem uma galerinha que quer migrar, né, que quer conhecer um pouco mais. Então, a ideia é trazer esse contexto geral, um contexto introdutório, mas muito importante, e explicar definitivamente o que é o Research Ops. E aí, para fazer essa explicação, eu dividi ali o Research em 2 pedacinhos também. Então, a princípio, eu vou contextualizar para vocês o que é o Research, o que é a área de UX Research, e também, aí por fim, explicar o que é o Ops. Então, acho que explicando esses 2 contextos separadamente, eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem como ele funciona em conjunto, beleza? E, por fim, eu já trouxe aqui, gente, prontinho para vocês algumas perguntas que a galera costuma fazer frequentemente para mim sobre a área, tá? Então, são 6 perguntas que eu já trago aqui respondidas na apresentação, mas lembrando que vocês também podem perguntar aí no chat. Então, se em algum momento ali durante a apresentação
vocês sentirem que ficou algo, alguma ponta solta, ou surgiu alguma curiosidade sobre qualquer coisa que eu falei, pode perguntar, que aí no finalzinho da apresentação, como a Carol disse, a gente vai voltar e vai responder tudo que der aí, beleza? Então, a ideia, pessoal, é que durante esses próximos 60 minutos, a gente tem aí uma imersão nesse universo de UX, especificamente UX Research Ops. Fechado? Então, para começar, vamos contextualizar, né? Que negócio é esse? O que de acho que é esse Ops, né, que a gente fala. Quando a gente olha para o guarda-chuva de UX, existem ali algumas ramificações dentro dele, que são, eu trouxe 3 aqui, que são basicamente as áreas mais conhecidas, né, que seria ali UX Design, UX Writing e também UX Research. Então, só para contexto, UX Research Ops, ele fica alocado ali dentro do Research. Então, pode ser um time dentro de research, pode ser uma pessoa, vou explicar isso mais para frente, mas só para vocês entenderem qual que é o segmento aqui que a gente vai lidar hoje. Fechou? Dito isso, galera, eu trago aqui uma frase de um grande amigo meu, Eliseu, que eu acho que contextualiza muito bem, de fato, qual que é o objetivo, qual que é a missão do Research Ops hoje aqui no Brasil, certo? A frase é a seguinte: a missão de Research Ops é deixar de existir. Tem ali um cunho filosófico, né? Talvez vai fazer a gente refletir um pouquinho, mas a ideia é essa mesmo. Vou até repetir a frase. A missão de Research Ops é deixar de existir. Meio confuso? A ideia é que vocês, então, reflitam um pouquinho sobre ela aí durante a apresentação, que lá no finalzinho eu vou voltar nela e vou contextualizar certinho por que essa frase faz tanto sentido. Beleza? Dito isso, pessoal, para a gente entender de fato o que é Research Ops, eu dividi essa palavra em 2 pedacinhos, beleza? Então, trazendo primeiro o contexto de Research, quando a gente fala de UX Research, pessoal, a gente está falando especificamente de pesquisa de experiência. Ah, beleza, Fabrício, o que é pesquisa de experiência? Galera, pesquisa de experiência nada mais é do que aquele estudo que a gente faz para entender um perfil, um comportamento, as necessidades dos usuários que a gente vai ter ali no negócio, beleza? Então, quando a gente fala especificamente de UX Research, esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo ali. Pesquisar para entender pessoas, para trazer ali, de fato, o que o usuário quer com o nosso produto. Dito isso, quando a gente analisa ali o dia a dia de um UX Research, a gente entende que o UX, ele trabalha em camadas. Ou seja, o Research tem camadas. Um pouco confuso? Vai ficar mais claro. Quando a gente fala de camadas de UX Research, a gente está falando especificamente do dia a dia. Então, como que é o dia a dia de um pesquisador? Como pode ser o dia a dia de um pesquisador? A gente busca oportunidades, certo? Então, oportunidades pode ser um problema, pode ser uma ideia, algo que a gente quer resolver. Então, se torna uma oportunidade. Essa é uma camada. Uma segunda camada é o planejamento. Tudo isso de camada é em relação a um processo de pesquisa, por exemplo. Digamos ali que a gente tem uma pesquisa. Primeiro, a gente precisa da oportunidade, a gente precisa fazer um planejamento para que essa pesquisa aconteça, a gente precisa executar essa pesquisa, que é aquele momento ali de pôr a mão na massa, de realmente fazer a pesquisa acontecer. A gente tabula essa pesquisa, que são aquelas informações que a gente colhe durante a pesquisa que é feita. A gente entrega, então tem um entregável, certo? Aquele conteúdo, aquele compilado de informações que a gente compartilha ali com os stakeholders, com as áreas afins, e claro, tem também os acionáveis. Então, quando a gente para analisar um time de research, a gente vê que eles realmente trabalham em camadas, certo? E então, esses 6 processos que eu mostrei aqui para vocês, de oportunidade até acionáveis, não é uma lei, tá, gente? São os processos talvez mais conhecidos ali de um time de pesquisa. Pode variar muito de acordo com o negócio, às vezes a gente não vai pular, não vai ter essas 6 etapas, às vezes vai ter mais, às vezes vai ter menos, mas o importante de vocês entenderem o research tem camadas. E se o research tem camadas, a gente talvez fique um pouco mais próximo de entender o que é Ops. Porque quando a gente fala de Ops, a gente está falando especificamente do operacional. E operacional são os processos que o time de research segue. Que processos? Essas camadas aí que eu mostrei no slide anterior. Então, pessoal, Ops é isso. Ops é o processo, é o operacional. É olhar com carinho para esses processos, certo? Então, se o research tem camadas, obviamente as camadas são processos. Faz sentido para vocês? Tá um pouco confuso ainda? Vou trazer um exemplo aqui. Esse tempo, pessoal, que vocês estão vendo aí, de 1,82 segundos, é o tempo que a equipe de pit stop da Red Bull Brasil levou para ajeitar o carro ali de Fórmula 1.
Então, para quem não conhece ali como funciona o pit stop, durante uma corrida de Fórmula 1, existe a necessidade do piloto fazer uma pausa, certo? Durante ali a corrida, para que a equipe atue na manutenção do carro. E esse tempo aí que vocês estão vendo de 1,82 foi o ponto que essa equipe levou para fazer a manutenção nesse veículo. Ou seja, é muito rápido, inclusive é um recorde mundial que foi tirado da Ferrari. A Ferrari, né, que é super conhecida, né, que é famosa nesse universo de Fórmula 1, perdeu o pódio para esse tempo. Então, o que eu quero trazer com esse tempo aqui é o seguinte, é mostrar para vocês que a equipe de manutenção e montagem também ganha as corridas de Fórmula 1. Porque vocês imaginam, um carro de Fórmula 1, ele corre ali a 300 km por hora, certo? Agora, imagina se essa pausa no pit stop, ela demora mais de 1 segundo, de 2, de 3, até 5 segundos. Imagina o quanto tempo esse piloto, ele não perdeu da corrida. Entende? Entende onde eu quero chegar? Então, a questão é a seguinte, pessoal, a parte operacional, a parte que cuida do processo, ela é de extrema importância. E o mesmo vale para pesquisa. Então, quando a gente está falando de pesquisa, a parte que cuida do operacional, que cuida dos processos da pesquisa, ela tem um impacto gigantesco na entrega final. Por isso que agora, né, mais do que nunca, as empresas começaram a olhar com mais carinho para essa área. Fechou? Deu para pegar? Beleza. Dito isso, agora que você já sabe um pouquinho o que é Ops, vamos falar sobre esse termo, né? Como que brotou. Galera, esse termo, ele tem 2 irmãos mais velhos, que é o DevOps e o DesignOps. Você já deve ter ouvido falar por aí, porque é muito mais famoso do que o Research, porque já começaram há mais tempo, certo? Então, isso começou lá em DevOps e se aplicou agora para Design e chegou aqui em ResearchOps, finalmente, né? E esses termos, pessoal, eles têm tudo em comum, tá? A única diferença é a área aqui de atuação. Então, ali em DevOps, a gente vai ter um time de operação olhando para a operação dentro do time de desenvolvimento, certo? Em design, a mesma coisa. A gente vai ter uma operação ali acontecendo dentro do time de design. E aqui com o Research não é diferente. É a operação atuando dentro do time de pesquisa. Então, o que essas áreas têm em comum é uma palavra simples, que é automatização. Automatização nada mais é do que realmente automatizar, deixar um processo mais rápido, mais fluido, mais limpo, mais bonito. Sacou? Sacou a ideia? Basicamente isso, tá? Então, essas áreas, elas são irmãzinhos, assim, digamos assim, mas a gente ainda é o irmãozinho sem fama, tá? A gente ainda tá oculto aí nessa coisa. Dito isso, pessoal, agora que vocês já entenderam talvez um pouquinho do que é esse universo, vamos detalhar esse conceito para vocês. Deixa eu só beber uma água aqui, porque agora eu vou falar bastante. Seguinte, pensando em detalhar isso para vocês, eu trouxe aqui as perguntas que a galera me faz com mais frequência. Então, talvez até vocês que estão aqui já devem ter pensado nisso. E como que eu faço um repositório, cara? Como que eu faço um recrutamento? Então, eu trouxe essas 6 perguntas aqui para vocês e vou sanar durante a apresentação, tá? Então, o que faz o Research Ops de fato? Como que é o dia a dia? Como que é ali o dia a dia? O que que a gente faz, sabe? Basicamente isso. Como funciona nas empresas? Então, vai ter ali as funções e tudo mais. Como começar na área é um ponto mega importante, porque eu comecei, eu não faço ideia como, mas eu vou contar isso para vocês. Parte de recrutamento, repositório e o que não fazer. Essa 6ª pergunta, na verdade, o pessoal nunca me faz, tá? Mas eu achei que era interessante trazer aqui alguns erros que eu cometi para que vocês não cometam assim que ingressarem na área também, beleza? Então, show de bola, bora lá. Cara, o que faz um Research Ops? Como eu disse anteriormente, a gente automatiza com carinho os processos, tá? Então, a gente tem que olhar com carinho todos os processos que acontecem dentro do time de research. Aí você pergunta, que processos são esses? São aqueles processos que eu apresentei ali naquelas camadas, lembra? Recrutamento, planejamento, entrega, entregável, são esses processos. Então, a gente olha com carinho para aquele aglomerado ali de coisas, beleza? Então, por a gente olhar para esses processos, o time de Ops, ou o time ali, ou o time, né, como acontece muito, acaba se tornando um apoio referencial para os pesquisadores. O que é um apoio referencial? É aquela pessoa que tem, em teoria, né, nem sempre a prática funciona, mas que tem o conhecimento ali de todas as pesquisas que já aconteceram e tudo mais. Imagina ali que alguém do time de marketing, sei lá, chega em você e chega em alguém ali, sei lá, do time de pesquisa e fala, queria muito encontrar um resultado de uma pesquisa que rolou ali em dezembro do ano passado, para a gente não precisar refazer, para não ter todo esse trabalho. Você sabe onde ela está? Você sabe o que foi descoberto naquela pesquisa? E aí, se você não tem um Ops, é possível que você fale, eu acho que está no meu Drive, ou está no meu computador, eu vou caçar para você. Com o Ops, em teoria, né, a gente já teria que ter isso aí na ponta da língua.
Então, a ideia é realmente se tornar um apoio referencial para o time. Fechou? Dito isso, eu trago aqui essa tirinha que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem esse conceito aí, para quem não atua com research, por exemplo. Imagina, gente, que o Homer, ele é o time de research, certo? Então, pensando que ele é o time de research, ele já vai chegar ali com tudo pronto para fazer uma entrevista com o usuário. Então, o usuário, o cliente ali, ele vai olhar e vai falar, o pessoal se preparou, fez uma pesquisa linda aqui, tá tudo certinho, conversaram super bem, me deram uma bonificação super legal. Então, o time de research vai ter esse contato perfeito, contato ali exemplar, digamos assim, com o cliente. Mas por quê? Porque houve uma atuação ali antes, anterior, certo, à pesquisa, que é a atuação do Research Ops. E aí, qual seria essa atuação? Criar um roteiro bem estruturado, padronizar um roteiro, né, que aí a cocriação é feita em conjunto, padronizar ali um brinde, sei lá, é todo o processo que antecede a pesquisa, certo? Deu para sacar a ideia? Então, o usuário ele realmente vai ter esse contato direto com a equipe, vai funcionar, mas porque teve um pensamento de UX que antecedeu ali esse processo de contato. Ficou um pouco mais claro? Bom, essa imagem aqui, ela é um pouco assustadora. Às vezes, quem está começando na área, quem já se arriscou aí a pesquisar um pouquinho na internet, já deve ter se deparado com ela. Essa imagem aqui, pessoal, é um mapinha que foi construído pela Organização Global de Research Ops. Então, é um grupão lá que eles fizeram com gente de todo canto para discutir o assunto. E aí, parece assustador, mas aí quando a gente para olhar, ele fica um pouco mais simples. Eles fizeram esse mapa aí para descrever, o Research Ops pode trabalhar com isso aqui, que são tudo isso aí que vocês estão vendo. Então, para ficar mais simples, essa bolinha azul do meio é a área de Research Ops, beleza? E as demais azuis menorzinhas é basicamente as atuações que a gente pode ter dentro de um time, feito? As outras coloridinhas é basicamente a descrição de cada atividade ali que a gente pode executar dentro de um time. Como vocês podem ver, é muita coisa, certo? E aí, quando a gente pensa no contexto Brasil, que é um mercado que ainda é embrionário, estava até falando com a Carol no começo da apresentação, tá começando aqui, sabe? A gente ainda não tem ali, talvez, uma estrutura bem definida, uma ideia muito bem definida ali do que é Ops. Então, gente, pegar tudo isso e socar dentro de um time de pesquisa, talvez não funcione. E aí foi pensando nisso que o Nielsen Norman Group, ele deixou enxuto essas 12, acho que tem 12 ali processos, eles pegaram e deixaram enxuto e puseram em 6. Então, são esses 6 processos que eu vou apresentar aqui a seguir para você, tá? Então, só vale o contexto para vocês saberem o que vocês vão ver agora. E esses processos, gente, é basicamente o que a gente faz no dia a dia. Então, se vocês estavam me perguntando como que isso funciona nas empresas, vocês vão descobrir agora, beleza? Só que, assim, também falar como funciona nas empresas, eu acho um pouco pesado, porque, como eu falei, é um mercado embrionário, é um mercado, eu acho que não existe lei ainda sobre o Research Ops. Então, eu mudei para como pode funcionar, beleza? Então, quando a gente fala como pode funcionar nas empresas, eu trago um contexto que é atual. Então, por exemplo, aqui no PicPay, a gente tem um time, que é focado, né? Então, a gente tem apoio, obviamente, ali de todo o time, mas existe ali um cargo específico para o Research Ops. Mas é muito comum, gente, a gente vê em várias empresas o Research híbrido, que é aquele pesquisador que, além de pesquisa, também cuida da parte operacional. Não sei se é o cenário de vocês, se forem, comentem aí no chat, mas isso é muito comum acontecer. E até a equipe de design mesmo, que o UX, que também faz pesquisa, também cuida dessa parte operacional. Então, é uma coisa que ainda está em formação. E aí, quando a gente fala de dia a dia, tipo, realmente, o que a gente faz no dia a dia? A gente entra nesses 3 tópicos aí. Então, a gente cuida basicamente de gerenciamento de pessoas, gerenciamento legal, de conhecimento, de ferramentas, de formação e comunicação. Aí você fala, pô, Fabrício, legal, mas ainda parece complicado. Então, eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala de gerenciamento de pessoas, galera, a gente pode resumir, talvez, ali naquele banco de dados de usuário bem pomposo que a gente pode usar para fazer uma pesquisa. Sabe quando a gente vai fazer uma pesquisa que a gente precisa recrutar, então a gente entra em contato ali com a equipe de dados, a gente vai caçando usuário para tudo que é canto, e às vezes isso também é um processo moroso, né, porque nem sempre a gente encontra o perfil que a gente quer, nem sempre a gente consegue fazer o recrutamento com quem a gente quer, então tudo isso pode ser facilitado se a gente já tiver um banco de dados de usuários ali pré-definido, para a gente só ir lá, pescar o perfil que a gente quer e fazer a pesquisa. Sacaram a ideia?
Isso também vale para comunicação clara com todo mundo. Essa comunicação clara, ela abrange tanto os clientes, então é legal ter uma comunicação ali clara com os usuários, como também os nossos stakeholders, ou até mesmo o time de research. Então, mais ou menos, quando a gente fala de gerenciamento de pessoas, a gente está falando tanto do usuário, quanto dos nossos times, assim, na empresa, no contexto geral. Fechou? O gerenciamento legal, embora ele tenha esse nome, né, ele não é nada legal, o legal mesmo é de lei, tá? Então, legal é derivado de lei, e a ideia, talvez seja a parte mais burocrática de tudo isso, é garantir a ética da pesquisa. Então, sempre quando a gente fala de algo que é lei, a gente tem a impressão que é um pouco burocrático, né? E, na verdade, às vezes é burocrático, depende muito do time ali que a gente tem de apoio. Mas a ideia do gerenciamento legal, pessoal, é garantir a ética da pesquisa. O que garantir a ética da pesquisa? Garantir que a tua pesquisa ela vai estar conforme a LGPD, que ela não vai estar invadindo nenhuma privacidade do usuário, que a gente não vai usar os dados do usuário para outros fins, além daqueles que a gente precisa para pesquisa. Então, isso é garantir a ética. Então, como que a gente faz isso? Pô, tem um papo ali muito próximo, né? Seja um ponto focal da equipe de privacidade, da equipe de dados, da equipe de segurança, tenha termos bem definidos, bem escritos. Então, a ideia do gerenciamento legal é você olhar para essa parte de lei mesmo, certo? E sempre ficar muito atento e muito próximo das equipes que fazem isso acontecer dentro da empresa, beleza? Como vocês estão vendo, tipo, a gente acaba se tornando um compilado de várias coisas, né? Mas isso é bem divertido, prometo para vocês. O gerenciamento de conhecimento é bem legal também, porque entra nesse ponto aí que a galera mais pergunta. Fabrício, como faz um repositório? Gente, não sei, também estou aprendendo, vamos lá. Mas um repositório, pessoal, nada mais é do que um local para a gente guardar coisinhas. Vou explicar no slide seguinte, mas entra dentro desse gerenciamento de conhecimento, beleza? Nada mais é do que deixar os docs atualizados, é você ter esse controle documental, existe essa palavra? Documental do que você está fazendo ali dentro do time, do que o time de pesquisa está executando, ok? Tem o gerenciamento de ferramentas, que aqui, gente, é simples. Ferramentas, o que é ferramenta? Os programas que a gente usa para fazer pesquisa, sabe? Você dispara e-mail de pesquisa por onde? Você usa o Question Pro, você usa o SurveyMonkey, por onde você dispara? Então, isso é uma ferramenta. Onde você faz análise de dados? Outra ferramenta. Então, a ideia é auditar esse ferramental. O auditar também é uma coisa feita próxima a essas outras áreas aí de segurança, de privacidade e tudo mais, mas a ideia é você ter uma clareza de que essa ferramenta não invade nenhum direito ali do usuário e nem nosso também, né, gente? Tem ferramenta que quer pegar dados, assim, né? Não, fica longe delas. E garantir privilégio de acessos também. Às vezes a gente compra uma ferramenta com 2 acessos para 20 pessoas usar. Quem faz esse controle? A gente faz esse controle, tá bom? E aí entra no gerenciamento de formação, que é particularmente a parte que eu mais gosto, porque é aquele momento de fazer mentorias, de compartilhar tudo que você sabe. Então é um momento florido ali do seu dia. O gerenciamento de formação é muito legal que a gente consiga, de alguma forma, construir algum tipo de manual ou método de pesquisa para que outras pessoas que não são pesquisadores possam pesquisar. Eu não sei aí o contexto de vocês, mas é muito comum a gente ver nas empresas que PDs que fazem pesquisas e UX designers que fazem pesquisa, normalmente pesquisas de validação, às vezes pesquisas de descoberta, mas fazem pesquisa. E nem sempre, pessoal, essa galera vai ter ali a bagagem cultural de pesquisa. Então, cabe a você, talvez, ajudar essa pessoa a construir essa bagagem de pesquisa. Ok? Então, é uma parte que costuma ser bem legal. Então, faça mentorias, pessoal, ensine, compartilhe conhecimento, é muito massa. E tem o gerenciamento de comunicação, por fim, né? Que é a ideia de socializar histórias de sucesso. Pessoal, nenhum desses pontos aqui que eu apresentei para vocês vai fazer sentido se a gente não comunicar. Faz sentido para vocês? Não adianta nada a gente fazer um puta gerenciamento de pessoas, um gerenciamento legal, assim, bem porreta, se a gente não contar para ninguém, cara. Como é que as pessoas vão usar isso? Né? Então, a ideia é que a gente compartilhe essas histórias de sucesso. Eu fiz uma pesquisa, foi maravilhosa, olha que resultado maravilhoso que eu descobri. Compartilha, manda para todo mundo, sabe? Cria um canal ali na sua rede social, ou na rede de comunicação da empresa, né, que vocês usam, seja o WhatsApp, Slack, Teams, mas comunica, socializa histórias de sucesso. Então, esse ponto, ele é crucial, podia até colocar ele aqui em vermelho, assim, com letras gritantes, porque é muito importante, realmente é um foco aí que seria interessante ter dentro do time de research. Fechado? Então, quando a gente fala de como funciona nas empresas, pode dizer que é assim, tá bom?
E aí a gente entra para a terceira pergunta, né? Como começar na área? Como eu falei no começo, eu não sei muito bem como eu comecei em Ops. Eu acho que foi mais aleatório, assim, sabe? Foi acontecendo e eu fui aceitando. Eu comecei como... eu sou publicitário, né? A Carol falou no começo, mas eu nunca atuei como publicitário. Eu tenho um pavor de agência, eu quero passar longe de agência. Desculpa aí se tiver algum publicitário assistindo, mas talvez se tiver publicitário assistindo vai me entender por que eu não gosto muito de agência. E aí a ideia, gente, eu comecei muito aleatoriamente, assim, então fui para a área de design, para a área de UX, depois eu conheci o research, gostei muito de research porque falava com gente, eu queria falar com gente, eu não queria fazer tela, e aí eu descobri Ops, porque alguém precisava fazer isso, e aí tô aqui, tá? Então, assim, eu não tive uma dica de como começar, mas agora que eu comecei, eu posso falar para vocês o que é interessante, ou o que eu gostaria de ter ouvido antes de ter começado. Uma das dicas é estude processos. Eu entrei, assim, totalmente nu de informação sobre Ops, e aí eu descobri que realmente, gente, a gente precisa entender processo para entender Ops. E aí, quando eu falo processo, gente, é processual mesmo, é coisa estratégica, sabe? Eu acho que essa parte de conhecimento estratégico, ela acaba vindo naturalmente quando você vai ganhando uma maturidade profissional maior. Mas caso ela não venha, estude, sabe? E provoque para que ela aconteça. Entenda mais o negócio, entenda mais sobre a empresa, entenda o todo, entendeu todo. Posso até mudar essa frase aí, para entenda o todo. Entenda o todo é muito bom. Uma outra dica é tenha noção de agilidade, tá? E quando eu falo de agilidade, não é ser, tipo, veloz, assim, mas de metodologias ágeis, sabe? Porque é comum, no dia a dia ali nosso, de Ops, que a gente faça apresentações, que a gente tente, de alguma forma, guiar dinâmicas. E essa galera de agilidade manda muito bem nisso, sabe? A galera tem uma facilidade gigantesca ali para falar, para interagir. Então, estude, tenha noções, né? Tenha noção ali de agilidade, com certeza vai ser crucial ali no dia a dia. Outra dica é aprenda sobre todos os Us. Quando eu falo os Us, pessoal, é UX Designer, UX Writing, UX Research, todos os Us ali, toda aquela ramificação que eu não mostrei naquele guarda-chuva inicial, aprenda sobre todos eles. Porque como a gente trabalha com processo, é muito interessante que a gente conheça o todo. E você não vai conhecer o todo se você não estudar todos aí, todos esses Us que existem aí nessa área de UX. Beleza? Dito isso, a gente pode ir para um ponto que talvez seja o segundo mais pedido, que é recrutamento. Galera, quando a gente fala de recrutamento, a gente já fica tipo borocochô, porque o recrutamento, ele tende a ser muito exaustivo. Quem aí já fez recrutamento sabe do que eu tô falando, é muito cansativo fazer, às vezes dá certo, às vezes não dá, até quando dá certo, às vezes a gente fica triste porque cansou, né? E aí, o que é interessante para que isso não aconteça, para que você não tenha esse desgaste, né, emocional, físico, tenha um bom planejamento, faça um planejamento parrudo, gente. Tenha um planejamento com tudo que vocês acham que pode acontecer durante esse bate-papo. Esse é o ponto 1. E o ponto 2 é ter um bom controle emocional. Eu até falei disso ontem e repito hoje, controle emocional é muito importante para o recrutamento, galera. Certo? E aí, quando a gente fala de planejamento parrudo, pessoal, eu tô falando de roteiro. Roteiro, a ideia é que você tenha tudo bem detalhado ali, do que de fato você quer descobrir. E vale lembrar, pessoal, que roteiro não é script, certo? O script a gente lê, o roteiro é um apoio referencial para que você faça a pergunta certa para o usuário. E não tenha medo de sair do roteiro também. Às vezes o usuário está muito empolgado, ele vai falar muito ali com você, e deixa ele se soltar, mas vai guiando, certo? A fala de acordo com o que você tem no roteiro. Por isso que um roteiro bem estruturado, ele é ideal, ele é necessário para que a gente tenha um bom recrutamento, tá? Então, isso foca aí. Foca na amostra também. Porra, gente, a amostra, ela é muito importante, talvez até mais do que tudo aí, porque se a gente erra na amostra, se a gente não acha ali a pessoa que a gente quer, a gente estragou toda a pesquisa que estaria por vir, tá? Então, tenha um bom controle de amostra, que são ali aquele público, né, que você vai falar, e saiba quem são eles, e isso com certeza vai ajudar no recrutamento. Outra é termo de consentimento, tenha isso também muito claro, principalmente agora devido à LGPD. Gente, a LGPD não é um demônio, não é nada negativo, tá? Ela realmente veio para ajudar, mas como foi muito repentino, então às vezes a gente fica meio receoso, tipo, opa, será que tá dentro da LGPD? Será que não tá? Será que tá fora? Será que eu tô invadindo aqui a privacidade do usuário? Então, tenha um termo de consentimento, para solicitar, né, acesso aos dados do usuário bem detalhadinho, sabe? Taca texto lá dentro, não tem problema. O importante é ter isso bem detalhado. Também ajuda aí bastante. E em relação ao controle emocional, gente, otimismo e paciência.
Acho que se a gente pensar positivo, talvez ajude um pouquinho. É bem talvez mesmo, porque é bem complicado, né? A gente sabe. Mas é legal, gente, a gente pensar com carinho, assim, no recrutamento, porque acontece muito da gente convidar, sei lá, 20 usuários, aí vem dois, e os dois que vêm, um desiste na metade, então é um processo cansativo, mas tenho certeza que se a gente trouxer aqui um planejamento bem estruturado e for com um pensamento positivo, vai ajudar, beleza? E por fim, repositório. Vou até me ajeitar aqui na cadeira, porque o repositório vai render. Pessoal, o repositório, cara, quando a gente fala de repositório, a gente está falando basicamente de um inventário, de um baú de conhecimento, certo? A gente está falando ali de qualquer local que cumpre a função de guardar coisinhas. Faz sentido para vocês? Qualquer coisa pode ser um repositório, galera. Repositório nada mais é do que o local onde a gente vai guardar aqui aquelas informações pré e pós-pesquisa, tá? Então, se você parar para pensar, o seu guarda-roupa, ele é um repositório de roupas. Você pode guardar também outras coisas lá, mas ele é um repositório de roupas, tá? A gaveta é um repositório de conteúdo. Então, tudo é um repositório. Tenha isso em mente. E, dito isso, quando a gente fala de repositório de pesquisa, a gente está falando de duas coisinhas, que é repositório de informações pré-pesquisa e de informações pós-pesquisa, certo? O pré-pesquisa é basicamente aquelas informações de auxílio, que vão auxiliar ali alguém a fazer pesquisa. Então, pode ser um formulário, um roteiro, aquele momento ali de você compilar coisas que vão ajudar as pessoas a fazerem pesquisa, beleza? E o segundo pedacinho são os resultados, que é basicamente o que todo mundo costuma fazer. A gente abre esse repositório para guardar resultados de pesquisas, que são insights, relatórios, conteúdo que a gente adquire durante a apresentação, durante uma entrevista, durante alguma coisa. Então, tendo em vista que isso é repositório, um local de guardar coisas, quando a gente olha para o contexto geral, a gente pode identificar dois tipos. O primeiro são nuvens comuns, que a gente pode guardar coisas, e o outro espaços específicos. Nuvens comuns, pessoal, são basicamente aquelas nuvens que a gente já vai ter disponível ali, talvez na nossa empresa. Então, se você usa o Outlook, você vai ter ali o SharePoint, pode ter o OneDrive. Se a gente usa o Gmail na empresa, vai ter o Google Drive, ou pode ter outras ferramentas distintas que também cumprem a função de armazenamento, tá? Então, repositório, novamente, é um local de guardar coisinhas. Posso guardar nas nuvens? Pode, nada impede que você guarde lá. Tá? A questão é como você organiza esse repositório, né? E aí, eu vou falar mais para frente, né, como organizar, mas tudo pode ser um repositório, gente. Não precisam ficar desesperados, tipo, socorro, eu preciso comprar uma ferramenta. Não precisa, gente. Se você organizar direitinho no Drive, se você conseguir, de alguma forma, tornar o que está nesses drives acessível para as pessoas, é um repositório excelente. E o mesmo vale para espaços... o Google Drive, ele costuma ser o melhorzinho, tá? É o que eu mais gosto. Por isso que eu sublinhei ali. E quando a gente fala de espaços específicos, a gente tem esses, né, de baixo, o Dovetail, o Notion, o Aurélio. Esses são ferramentas especificamente criadas para serem um repositório de pesquisa, exceto o Notion. O Notion tem causado aí bastante, porque ele é muito bom. Primeira vez que a gente olha para o Notion, a gente fala, que negócio ruim, né, que feinho. Mas aí quando você aprende a mexer, você percebe que é até interessante, tá, gente? Então o Notion, ele não é uma ferramenta especificamente criada para ser um repositório de pesquisa, mas funciona muito bem para ser um, tá? E aí o Dovetail e o Notion são os que eu mais gosto, principalmente o Dovetail, gente. O Dovetail, ele tem basicamente tudo que a gente precisa para conseguir armazenar tudo bonitinho, picadinho ali, do jeito que a gente quer, mas é uma ferramenta paga e não é tão barata. Então, talvez ele, né, não sei aí se vocês usam também, se vocês usam, manda aí no chat que eu vejo depois, mas o Notion, ele costuma ser aí, talvez, o queridinho da galera, tá? E aí, pessoal, não dá para falar de repositório sem falar de Atomic Research. Vocês já ouviram falar desse termo? Conhecem esse termo? Galera, Atomic Research nada mais é do que a gente pegar um conteúdo bruto e quebrar em partes menores, certo? Mas quando a gente fala em quebrar em partes menores, não é só quebrar esse conteúdo. Essas partes menores, elas precisam ter conexão entre elas. Sacou? Precisa fazer sentido. Tá muito difícil? Saca o exemplo. Quem aí lembra dessa imagem aí? Quem tem essa bagagem cultural da pré-escola? Que a gente tinha ali uma imagem, a gente tinha uma palavrinha escrita em cima e a gente tinha que fazer o quê? Dividir em sílabas. Vocês lembram desse negócio aí?
Nossa, eu lembro, eu sofri pra caramba para aprender, gente. Nossa, foi terrível. Mas é muito comum, né, a gente ver esse tipo de ensino aí nas escolas. Se você não vivenciou, sinto muito, porque era divertido. Mas a ideia desse formato, o que que é? Ele te traz uma imagem ali como um apoio visual, te traz a palavra na parte superior, que o exemplo ali, o violão, e a ideia é que você consiga quebrar essa palavra em sílabas. E por que que a gente fazia isso? Um, para aprender a fazer, né, a ler, a leitura, e outra para aprender a fazer a sílaba. Então, tipo, por que que eu estou trazendo esse exemplo? A ideia é quebrar a palavra em alguns pedaços para você entender o todo. Então, você divide a palavra, fica mais simples a leitura, fica mais simples o entendimento, e você sabe o que é o todo depois. Então, a gente sabe que violão é o violão. E aí você tem um apoio do quê? Visual para remeter ao objeto. E Atomic Research não é diferente, pessoal, porque a gente vai ter um compilado ali, um resultado bruto, e a gente vai quebrar esse bruto em partes menores, mas as partes menores, novamente, precisam fazer sentido entre elas, ok? Então, como faz sentido? O violão ali faz sentido, né? A gente junta na palavra. Tá mais confuso? Vamos ver como é que fica. Atomic Research. Falando de Atomic Research, como que a gente quebra? A gente quebra em experimento, fatos, insights e conclusão. Quando eu falo de experimento, pessoal, eu estou falando da pesquisa em si, do que foi feito ali. Então, pode ser um survey, pode ser um teste AB, pode ser pode ser qualquer coisa. É a pesquisa em si. O fato é o que a gente conseguiu ali de descobrir com a princípio com essa pesquisa. Então, 20% de tantos usuários acham isso, 40% acham isso. E os insights são, de fato, os resultados finais que a gente tem. Então, com base nessas duas, eu concluo que a ortografia de tal coisa é ruim, eu concluo que a iconografia ela é boa. Então, esses são os insights. E a conclusão é, de fato, a melhoria que você vai fazer com base nessas informações trazidas acima. Então, eu decidi fazer uma melhoria com isso, acho que as informações não são suficientes, vou fazer uma nova pesquisa. Então, é basicamente isso, tá? Isso é só um exemplo, tá, gente? O Atomic Research, ele é bem mais complexo, tá? Mas é só para trazer ali esse picadinho do que é o Atomic Research para vocês. Dito isso, pessoal, a gente chega no sexto e último item daquelas perguntas, que é o que não fazer em Ops. Como eu disse para vocês, eu já cometi, né, alguns erros aí para ingressar na área, mas que bom que a gente aprende com os erros, né? E um deles que eu trago de dica para vocês, parece simples, mas talvez é bem complicado para algumas pessoas, não seja discreto. E aí, quando eu falo não seja discreto, pessoal, não é questão de timidez, mas é questão de realmente não ter medo de propor e não ter medo de errar. É você mostrar o que está sendo feito mesmo, sabe? Porque assim, pessoal, imagina que o Ops, ele vai ser aquela pessoa onde as pessoas têm expectativa em cima de entender o processo. Então, se você entende o processo, se você sabe o processual, você sabe como melhorar, mas não propõe, seu trabalho, ele não vai ser aproveitado, entendeu? Então, essa é uma dica talvez mais filosófica, né, um pouco mais abrangente, mas é muito importante, quem for ingressar na área, já entrar com esse pensamento, tá, de realmente não ser discreto, de ter realmente ali a coragem de propor, né, então, cara, vi uma melhoria, eu acho que isso pode acontecer, propõe, não tem problema, pode errar, sabe, gente, não tem problema errar, acho que a área que a gente mais pode errar, para começar, é essa, porque a gente ainda não sabe muito bem o que é, a gente está aprendendo o que é agora, então é o momento de arriscar, certo? E outra coisa que é interessante é que, pessoal, a área de Research Ops não é uma área tão simples, tá? É uma área que envolve ali um grande nível de complexidade, porque você lida com muitas coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Então, se eu puder falar uma coisa aí para motivar talvez vocês a vir para essa área, ou até conhecer um pouco mais, ou investir nisso, é isso, sabe? É gratificante. É muito legal a gente ver ali no final de uma pesquisa que a pesquisa deu certo por uma coisa que você sugeriu, por um processo que você ajudou a aperfeiçoar junto com o time. Porque aqui em Ops a gente não faz nada sozinho, a gente faz com o time. Mas é legal ter um centralizador que acaba sendo a gente, tá? Mas Ops é isso, gente. É o processual, mas é principalmente olhar para pessoas, tá? Tudo que a gente faz de processo é para trazer uma vida melhor, um conforto melhor para os pesquisadores e para os nossos usuários, tá? Então, embora a gente trabalhe com processo, tudo que a gente faz são para as pessoas.
E aí, dito isso, eu volto para aquela frase lá do comecinho do Eliseu que eu trouxe para vocês. A missão de Research Ops é deixar de existir. Como eu disse, é um pouco filosófico, mas aí deixa eu trazer talvez um exemplo aqui para vocês. Imaginem, pessoal, que vocês precisem ali, sei lá, fazer terapia. Qual que é o intuito que uma pessoa vai para a terapia? Ela vai para adquirir um nível maior de autoconhecimento, para entender ali dos problemas que ela vive, para que ela não precise mais ir para o terapeuta. Faz sentido para vocês? Então, normalmente a gente faz a terapia para adquirir esse autoconhecimento, para não precisar mais ir na terapia. Claro que não é um processo de 1, 2 dias, é um processo contínuo, ele é um processo que vai demorar. Mas a ideia é que você não precise mais, certo? Você sanou aquele seu problema, você não precise mais. E qual que é o intuito do terapeuta? É te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o seu autoconhecimento, sobre a resolução dos problemas que você quer solucionar, para que você também não precise mais dele, certo? Então, pensando nesse contexto, nesse cenário, o mesmo se aplica a nós, de Ops. A nossa ideia principal, galera, é evoluir o processo, é tornar esse processo mais limpo, mais fluido, mais interessante de ser feito, para que eles não precisem mais da gente. Sacou a ideia? Então, assim, não quer dizer que a gente não vai deixar de existir, tá? Mas é a missão, é a nossa missão. Então, fica essa reflexão aí um pouco ambígua para vocês, beleza? E eu fico por aqui, galera. Muito obrigado. E aí, só para reforçar, pessoal, essas são as minhas redes sociais, tá bom? Vocês podem me encontrar no LinkedIn, no Instagram, no Medium também, tem um artigo quentinho lá sobre o Research Ops que vocês podem ver, e também no Mentora. No Mentora, eu tô lá mentorando, eu tirei algumas horinhas ali da semana para compartilhar um pouco do que eu sei. Então, caso eu não responda alguma pergunta sua aqui no chat, ou caso fique alguma ponta solta, me procura lá, marca um horário comigo, a gente conversa, interage, troca ideia. Fechou? Fabrício, querido, muito obrigada. Foi demais. Valeu, demais. Carol. Muito bom, muito bom. O pessoal comentando aqui, que foi, ó, olha só, a Luana, impecável, que didática. Muito bom, demais. Show, Fabrício, show de bola. mas ainda não terminou, ainda não terminou. Eu vou pedir um favor para você. Enquanto você dá uma descansadinha, toma uma água, eu vou conversar um pouquinho mais com o nosso público sobre um curso da EBAC e já te chamo para você responder as perguntas, que a gente já tem perguntas aqui para você, tá? Pode Fechado, ser? Vou lá me hidratar então. Até mais. Tá bom, até, querido. Demais, né, gente? Que legal, incrível. Falei para ele que eu estava pesquisando sobre Research Ops, né? E aí o que ele falou hoje, enfim, valeu já tudo que eu tinha lido antes e não tinha entendido. Muito bom. Gente, olha só. Eu, antes de começar a falar mais sobre a estrutura do curso de UX Design da EBAC, eu vou mostrar para vocês o depoimento aqui de uma aluna do curso. Então, olhem só. Depoimento da Flávia. Olá, meu nome é Flávia e eu sou aluna de UX Design da EBAC. E eu tô aqui para falar que essa escola é muito competente na ação de ensinar, que os seus professores possuem uma ótima didática, o que ajuda muito quem é iniciante, e que os seus tutores estão realmente preocupados em ler os seus exercícios, em corrigir da melhor maneira possível, para que você adquira mais e mais conhecimento a cada módulo. E é por isso que eu super recomendo a EBAC. Muito legal, gente. É sempre bom ter a voz do aluno, né, dizendo, porque a gente fala aqui, eu falo com vocês, mas é a oportunidade de ter aí a voz da Flávia aqui, compartilhando um pouquinho sobre o curso de UX também, é muito especial. Então, para você aí que está com vontade de entrar nessa área, mergulhar de cabeça no UX Design, dá uma olhadinha no que o curso da EBAC oferece para você. No curso, você vai entender a diferença entre usuários e partes interessadas e vai aprender a criar um mapa de empatia para entender melhor as necessidades do negócio. Você será capaz de analisar as necessidades e expectativas dos usuários e vai aprender a fazer pesquisas e estudos. Você vai descobrir o que influencia a usabilidade da interface e vai aprender a projetar diferentes níveis de protótipos, a encontrar melhores soluções e a realizar testes. Você vai dominar a base do design de interface para plataformas web e mobile, além de conhecer o design emocional.
e vai aprender a trabalhar com qualquer tipo de projeto e a fazer escalabilidade no seu time ou empresa. Então, gente, aproveitem aí esse desconto especial que a gente oferece para quem está assistindo esse evento hoje, 50% de desconto no curso online UX Design da EBAC. Para garantir seu desconto, é só clicar nesse botão que aparece na nossa tela, escrito clique aqui, e fique tranquilo que ele não te inscreve automaticamente no curso. É só uma forma de você garantir o desconto e seguir em contato com a gente, tá? Para a gente tirar suas dúvidas aí sobre o curso, sobre a escola, sobre essa carreira, antes de você se decidir, tá? Um pouquinho mais agora sobre a estrutura do curso, gente. No total, você vai ter mais de 20 horas de conteúdo em videoaulas, que você pode acompanhar pelo computador, tablet ou celular, no momento que for mais propício para você. Você vai desenvolver várias atividades práticas, também no ritmo mais apropriado para você. Você vai receber um feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais os seus trabalhos. E você pode desenvolver o seu trabalho final a partir de briefings feitos pelo banco original. E tem mais, gente, um presente especial. Ao se matricular, você ganha um mês de curso de inglês na English Live, com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente. Então, deixo aqui de novo essa oportunidade para vocês hoje que estão acompanhando, tá? Ó só o Luiz falando, ô louco, até inglês, isso aí. Aproveitem, gente. Clique aqui que esse desconto vai expirar, o link do desconto expira em poucas horas, tá, gente? Então, vou chamar aqui o Fabrício de novo. Fabrício, volte e venha responder umas perguntas aqui do nosso público. Olá. Muito bom. Tá com delay ou já voltei? Já voltou, tá aqui. Show. Olha só. Aí usa a pergunta, o que são os acionáveis? Show de bola. Ilza, os acionáveis são as ações que a gente vai tomar a partir do nosso resultado, tá? Então, é basicamente um complemento ali da nossa descoberta, tá? É as nossas iniciativas. Então, pode ser qualquer coisa ali em relação à pesquisa que foi feita, tá? Muito bom. A Raíssa pergunta, quais são as principais ferramentas usadas por um UX Researcher? Boa pergunta, Raíssa. Cara, eu acho que é difícil dizer, tá? Mas se a gente pegar para um processo padrão ali de pesquisa, todo time de research vai precisar de ferramenta de disparo de e-mails para recrutamento, certo? E aí a gente tem algumas no mercado que são bem boas, a gente pode usar, sei lá, o Typeform ainda usa, não sei, mas ferramenta de disparo de e-mail é padrão isso, então dá uma pesquisadinha, tem um bocadinho aí no mercado disponível, até por um preço interessante. Ferramenta de análise de dados, o Excel é mais padrão, né, que a gente costuma compilar tudo lá e fazer todo esse padrãozinho aí. E que mais que a gente usa, pessoal? Eu acho que se resume basicamente a isso, sabe? Porque é um processo que a gente interage mais com a galera. E aí a gente só precisa de plataformas para entrar em contato com o pessoal, certo? Para ter ali aquele contato direto. E também de ferramenta, talvez, para fazer essa análise final e apresentação. Aqui a gente apresenta no PPT ali, faz uma entrega bonitona no PPT, um compilado de dados no Excel. Funciona bem, viu? Ótimo. Jefte pergunta assim, recém-chegada num time de pesquisa, o que eu preciso levantar de informações para entender o que preciso operacionalizar? Show, Jefte. Cara, é o seguinte, imagina que você chegou hoje aqui numa empresa e você não entende, você não conhece ainda o contexto da empresa, como que eles atuam e tudo mais. Então, não dá para a gente sugerir uma mudança de processo sem antes conhecer a empresa. Então, acho que o primeiro passo é conhecer o negócio, tá? E aí você pode conhecer esse negócio fazendo entrevista com a galera, pegando já resultados pré-existentes que possam ter ali, ou até fazendo dinâmicas. Dinâmicas funcionam muito bem. O Eliseu da Centauro, ele fez recentemente, ele até publicou um artigo sobre isso, uma dinâmica muito, muito boa,
que ele usou para iniciar a Ops lá, e tem funcionado bem, sabe? Então, a ideia é conhecer primeiro, então, conheça a realidade da empresa, conheça quais são as ferramentas que usam, conheça a maturidade da galera em relação ao research. Às vezes o pessoal não sabe, sabe? Às vezes o óbvio, ele realmente precisa ser dito. Para a gente pode ser algo super comum, né? A gente fala de pesquisa, a gente fala, pô, pesquisa, eu sei o que é, então vamos mandar bala. Mas às vezes a galera não conhece, então conheça a maturidade de pesquisa da empresa, como que eles lidam com essa área de usabilidade, como que lida com o produto. Então esse é o passo, cara. Conhece tudo primeiro, e aí com base nisso, você vai conseguir identificar talvez os principais déficits ali que você pode atuar. E aí quais são, né? Onde você vai atuar? São aqueles 6 itens lá que eu mostrei para você. Então, a gente vi que a galera usa 75 ferramentas que fazem a mesma coisa. Lembra lá o item ferramenta? Então, você já sabe que você pode atuar ali dentro e é interessante que você atue ali dentro, sabe? Então, é basicamente fazendo esse manejo, entendendo a realidade da empresa e compilando ali naquelas 6 itens que são áreas que você pode atuar. Muito bom. O Vitor pergunta, o Research Ops é o facilitador do Research? Olha, nunca tinha pensado por essa lógica, mas talvez a gente possa dizer que sim, né? Porque a ideia é realmente facilitar a vida do pesquisador, certo? Para que eles não precisem lidar com processos, para que lidem somente com a pesquisa. E aí, como eu disse, vai depender muito da realidade da empresa, sabe? Mas é comum a gente ter ali um time que o Ops ele é focado ou que não é, mas a ideia é facilitar mesmo, tá? Então, acho que a gente pode dizer que sim, não vejo problema em chamar de facilitador, não. Muito bom. Mais uma pergunta aqui da Jéssica. Como foi a criação do repositório no PicPay? Show. Olha, como foi e como está indo, na verdade, né? Então, acho que entra muito na pergunta do Jeffter, sabe? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o contexto. Então, teve toda essa introdução para entender o contexto de como o PicPay funciona, de quais são, talvez, os maiores problemas que a gente pode resolver, ou de fato, o que a gente precisa fazer. Mas, a princípio, a gente tem ali um compilado em Excel mesmo, e é usado ali para compilar as informações que a gente precisa no dia a dia, quais são as pesquisas que a galera fez, dá para colocar link de pesquisa, então, de certa forma, torna ali aquela informação um pouco mais acessível. E a gente também tem um guia de pesquisa, que são aquelas informações pré-pesquisa, que é, de certa forma, um repositório, né, Jéssica? A gente pode pensar assim. Que são aquelas informações para auxiliar os PDs e o time todo ali a realmente conseguir fazer uma pesquisa. Mas a ideia, gente, é sempre evoluir, tá? Não ter uma pausa, realmente, é assim que você consegue, talvez, já definir um tipo de repositório. É evoluir sempre, porque o processo ele sempre vai evoluir, os métodos a gente sempre vai evoluir, então evolua também o repositório, sabe, não precisa parar, mas lembrando que é sempre interessante construir algo que faça sentido para o negócio. É muito mais interessante a gente pegar algo que já existe, que a galera já tem hábito de utilizar, e evoluir isso para um possível repositório, do que a gente pegar, por exemplo, uma ferramenta crua no mercado, que aí vai ter uma puta curva de aprendizagem, vai ter ali aquele processo de treinamento, então talvez acabe, dependendo, né, da sua prioridade de ter um repositório, pode acabar atrasando, mas fica a dica. Muito bom. Olha só, o Jeff respondeu, né, sobre a questão dele chegar num time de pesquisa, né, da tua resposta, ele falou, show demais, Fabrício, me deixou até mais calmo, porque eu já queria mudar o mundo. É legal, cara, começar com passos curtos mesmo, sabe? Um dos meus erros, né, que eu falei que tive inúmeros erros, foi querer chegar fazendo de tudo, mas porque a gente quer, né? A gente fala, mano, isso vai funcionar, então vamos fazer a porra toda, vamos fazer acontecer e vai dar bom. Mas eu acho que vale começar de pouquinho em pouquinho, sabe? Mostra pra galera o que é o research, mostra pro pessoal como é importante, como pode ser importante para a empresa, e aos poucos você vai comendo pela beirada ali, vai fazendo a galera conhecer Ops e abraçar melhor, sabe? Muito bom, show. A Jéssica pergunta, boa noite, estou com 27 anos, saindo de uma graduação em enfermagem e querendo partir para essa área. Porém, o fator idade me deixa insegura quanto ao mercado de trabalho. Você acha que isso é irrelevante? Olha, eu não vejo
esse filtro de idade, sabe? Eu vejo equipes super diversas, inclusive equipes multidisciplinares, que vai ter gente ali de vários perfis diferentes, de cursos diferentes, de formações diferentes. Eu acho que é o que vai predominar. Então, eu não vejo por que, sabe, você ter receio disso, de verdade. Pelo que eu estou notando aí das equipes, né, pelo que a gente pode acompanhar nos grupos e tudo mais, galera multidisciplinar, vários perfis distintos, então acho que não tem idade para migrar, não. Que maravilha, incrível. A Laura pergunta, Research Ops também faz pesquisa? O Research Ops também pode fazer pesquisa, tá? É interessante o Ops para atuar dentro do time de Research, conhecer os métodos, conhecer como se faz a pesquisa. Acho que é muito mais fácil para a gente melhorar algo que a gente sabe como funciona na prática, certo? Então, o Research Ops ele também pode fazer pesquisa, nada impede. Como eu falei lá no começo, é comum a gente ver equipes híbridas de Ops, onde o Research, existe ali o cargo de UX Research, mas que ele também faz o operacional, né? Então, pode fazer sim. Pelo que eu estou vendo aí, pelo que a gente, né, conversa bastante, até no grupo de Research Ops Brasil que a gente montou, é bem comum ver equipes assim, porque, como eu disse, está em construção. Então, acho que não existe nenhuma lei ainda que rege, tipo, meu Deus, tem que ser assim, se não for assim vai dar errado. Não, a gente pode testar, mas pode funcionar bem, dependendo ali do contexto da equipe, da quantidade de pessoas, de como vocês lidam com Ops no dia a dia. Maravilhoso, Fabrício. A gente está chegando no final do nosso encontro. Foi muito incrível te ouvir. Você trouxe uma apresentação super didática mesmo, a Luana falou, achei incrível. E antes de terminar, queria que você deixasse aqui suas dicas finais para a galera que está querendo começar aí em research, em UX em geral, enfim. E também trabalhar com Research Ops, né? Enfim, o que você deixa aí de inspiração para quem está aqui com a gente hoje? Olha, galera, quem quer migrar ou quem quer conhecer um pouco mais, a dica é pesquise, né? É uma dica meio ambígua também, porque né, a gente está falando da área de research, mas pesquise como que outras áreas, outras empresas estão fazendo para fazer acontecer a pesquisa, sabe? Entra ali no LinkedIn mesmo, na Caruda, chama a galera e fala, gente, estou curioso, me fala como funciona aí. A galera compartilha, sabe? A única coisa que a gente não pode compartilhar é a parte estratégica, mas o funcionamento base ali não tem problema nenhum em falar, porque todo mundo está aprendendo em conjunto, sabe? Então, cara, seja cara de pau mesmo, vai procurar informação. É que tá tudo picadinho, né? E aqui no Brasil a gente não tem tanto ainda. É um assunto aí que tá mais disseminado fora do Brasil. Mas aí pesquisa, dá uma pesquisada. O LinkedIn é o canal para isso? Cara, eu recomendo o LinkedIn. Tem muita gente, para começar, eu comecei chamando a galera no LinkedIn. E gente de fora mesmo, eu fui pesquisando empresas na internet que já faziam Ops, procurei as pessoas que trabalhavam nessa empresa, bem assim, né, entrando mesmo ali na vida da pessoa. E chamei, fui fazendo papos e tudo mais, fui compilando essas informações, sabe? Acho que o LinkedIn é um bom canal para fazer isso, sabe? Participe de grupos também. Então, como eu falei, hoje a gente criou o Research Ops BR para realmente compilar todo mundo no só local, para a gente entender as dúvidas de todo mundo. Mas a ideia é essa, galera, pesquise. E como eu falei no começo, é interessante, né, para quem quer atuar como Ops, ou para quem vê uma oportunidade de Ops dentro de um time de pesquisa, entenda de processos e entenda de pessoas. Porque a gente constrói processo para pessoas. Então, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas elas vão querer coisas diferentes, e com base nisso, construir um processo que se adequa a esse perfil, sabe? Então, acho que é um bom caminho estudar processos, estude pessoas, e como eu falei lá, não tenha medo de errar também, sabe? Acho que a questão é ser cara de pau, gente. Ajuda pra caramba na área, juro pra vocês. Mas se não for, não tem problema também, dá pra ser Ops numa boa, mas como é uma dica para começar, e tem funcionado aqui, né? Como eu falei, eu caí de paraquedas, mas tem funcionado legal, então acho que é uma dica ok, uma dica boa. Muito bom, Fabrício. Para a vida, né? Para levar para a vida. Para a vida, gente, é isso aí. Vamos lá, se joga, né, gente? Muito bom, pessoal. Olha só, Luana, ser cara de pau é a solução para tudo. Muito bom. Fabrício, agradeço muito o teu tempo dedicado aqui para a gente hoje. Foi demais mesmo, viu?
Fechado, Carol. Aí só para reforçar, tá, gente? Caso a gente tenha deixado passar alguma pergunta ou surja mais curiosidade, vocês podem me procurar no LinkedIn, tá? Fabrício Braga. Lá tem link para todos os cantos que eu falei. Então vai ter link para o grupo do WhatsApp, vai ter link para o grupo no Slack do Research Ops BR, vai ter link para o repositório. Então me procurem lá no LinkedIn. E aí surgiu dúvida, surgiu alguma coisa, pode mandar mensagem lá no privado que eu respondo, beleza? Maravilha, gente. E muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente hoje também, até o final, aqui acompanhando. Esse evento vai ficar gravado no YouTube da EBAC. Eu coloquei no chat, fixei no chat o link, tá? Para todo mundo ver, rever, compartilhar, tá? Com quem quiser. Acessem lá, se inscrevam no canal, vejam o conteúdo que a gente tem lá de eventos anteriores, tem muita coisa de design, de tecnologia, então dá para estudar bastante, conteúdo gratuito e de qualidade para vocês, tá? E acompanhem a nossa próxima programação aí. Bom feriado, né? Amanhã. Tem gente que não vai fazer, que não é feriado, né? Porque feriado já foi adiantado. Mas para quem vai ter feriado, bom feriado. Boa noite. Obrigada de novo, Fabrício. Foi um prazer te ouvir, viu? Prazer foi meu. Até mais. Até mais. Falou, gente. Tchau, tchau. Boa noite.